Começamos com uma experiência universal. Um momento como o fim de uma festa, onde o barulho fica distante, o ambiente se torna solitário e a mente é permitida assimilar toda a experiência que você viveu. Esse é o nosso ponto de partida. Chup Yup está mais velho. Passou o dia comemorando esse feito e ao final do mesmo decide se pôr em um lugar seguro, onde só ele tem acesso. Em sua reflexão, agradece pela vida que ele recebeu, assim como um bêbado que se tornou amoroso quando fica perto da bebida. Aqui vemos a importância da vida, da conexão, da lealdade, fatores que ele faz questão de relembrar. E ao final, ele se mostra como um apreciador completo da vida, intoxicado pelos pensamentos, pelo amor e um pouco de nostalgia, empurram ele de volta para casa, acompanhado de doces de uma lojinha, pensando em seu pai, na sua mãe e sua irmã, querendo derramar esse amor que ele acumulou somente para si, no topo daquele montinho. Ele decide voltar. No caminho de volta, um homem velho necessitando de ajuda o para, precisando da sua força para poder carregar um peso para sua van. Quando termina, decide voltar com seu caminho, mas agora a sua visão está turva, as piscadas não conseguindo limpar o olhar, os passos se desencontrando, chegando pronto para cair, mas pela quantidade que ele bebeu, deve ser normal. Ele consegue tomar abrigo em um banco, e enquanto está sentado, o braço do idoso surge, servindo como um certo guia. Mas quando enxergamos o velho, estranhamente o rosto dele tá apavorante. Um homem de joelhos, com a visão tapada, amarrado e desarmado, clamando pela vida. Atrás, o responsável. Aqui, descobrimos quem é o velho. Um monstro, que atua como uma doença, aparece em um local, se aloja e destrói o que contamina. Um ser sem um senso de moralidade, que se sente superior a tudo, que sente medo apenas de ser descoberto e teme o dia que isso possa vir a acontecer. Para fugir da justiça, ele utiliza do Job como um cordeiro, um sacrifício para limpar-se de seus crimes. E então, Jun e Seok condenam Job ao destino reservado a ele, se livrando definitivamente da culpa e deixando para trás sua última vítima. A marca Gensdi fala sobre um homem que é incriminado, acusado e condenado por um crime que ele não cometeu. Enquanto o homem que cometeu o crime, ele vive livre, leve e solto, chegando a morrer de velhice, enquanto o protagonista fica 20 anos numa cadeia esperando o momento que pode acontecer a qualquer dia da pena de morte. Então ele fica no corredor da morte esperando o seu momento chegar. É absurda a situação e é uma situação extremamente real. Um grande ponto forte de Marca Kenzie é o quão real ela consegue ser, o quão pé no chão ela consegue ser em diversos momentos, em diversos aspectos diferentes. Esse momento da falha do sistema judiciário, a falha da mídia, a falha do executivo, a falha de todos os âmbitos que permitiu este homem ficar preso por tanto tempo e permitiu um monstro não ser julgado pela justiça, é uma história que aqui, fictícia, nos causa muita dor. Mas o pensamento que isso aí é real e como a história aqui, ela pega inspirações da vida real também. A marca Kennedy se encontra mais como um experimento mental, um experimento de empatia com o outro e pela situação que o outro se encontra. Então, ele te bota e ele põe o peso de ficar tanto tempo isolado e sendo taxado como um monstro. Qual é a consequência que isso tem, não só para você, mas para toda a sua família? O que isso tem de consequência para os seus pais? O que isso tem de consequência para os seus amigos? O que isso tem de consequência para todas as outras pessoas ao seu redor? É muito absurdo você pensar em tudo isso. É muito bizarro você pensar em todas as situações e como as pessoas elas vão mudar de ideia. É incrível como o autor ele consegue pegar
momentos e momentos bem curtos, mas ele consegue expandir tanto na mente da pessoa. E como os pensamentos de fora das pessoas, do público, vão modificar sobre você. Um dos pontos iniciais que a gente vê é sobre a função da mídia. A mídia aqui funciona realmente como carniceiros, como urubus. Eles jogam o nome do cara, vaza a família, eles vão matando, eles vão descendo matando completamente, como se fosse um pedaço de carne, uma resolução. E o cara é trucidado na mídia por nada. Não por nada, mas sem um parecer de buscar, sem um parecer jornalístico, sem uma ética por trás. E dessa vez, quando é um acusado, quando é um criminoso de verdade, ninguém se importa. Mas quando não é, que é o caso dessa história, ninguém se importa também. Isso que é muito curioso sobre a Mackenzie. Uma coisa curiosa que acontece é que a Mackenzie ela deixa bem clara que as pessoas elas não se importam com a justiça de fato. As pessoas, como massa, elas se importam com o sentimento de justiça. O que isso significa? Um bom exemplo disso é como muitas histórias elas falam sobre crimes que foram resolucionados dentro da história, mas na realidade elas não tiveram nenhuma resolução. Então, crimes envolvendo roubos ou assassinatos, ou um serial killer que não foi pego, possuem diversas histórias contando sobre eles, mas uma curiosidade do filme é que deixa claro quem é o homem que fez isso, quem é a pessoa que fez isso, deixa muito claro uma condenação para aquela pessoa. De alguma forma ou de outra, a pessoa ela é apontada. Porque isso resoluciona, no fundo da nossa cabeça, a gente não sabe a diferença. Se isso aqui tem uma diferença nessa história, tem uma diferença na história real, ou tem uma diferença na história fictícia, que é feita por um filme, por uma série. Então, a gente só quer uma resolução. E a Mackenzie faz isso muito claramente para o protagonista. O protagonista, ele é julgado e as pessoas elas não têm nenhum senso crítico porque a história que ele é condenado por é muito absurda. Esse que é o interessante. É muito absurda, mas ninguém para observar. Porque todo mundo tá com muito sentimento aflorado para a situação e não conseguem ver de forma crítica. Elas só querem a resolução e elas querem parar de sentir medo. Então é só emoção que funciona aqui. A emoção é o dado principal. A lógica, ela não funciona. E quando a gente mistura um governo que está sendo pressionado pela população para encontrar esse criminoso, esse serial killer que está solta, e um governo que quer resolver isso aí o mais rápido, pressionando os policiais, a polícia a resolver um crime sem entregar também o tempo devido a eles, e uma mídia que só está interessado em vender uma história, a gente tem como resolução histórias como a do Yop. O Yop, ele é uma história ficcional, mas o ponto é que essa história ela poderia ter acontecido. Isso que é muito louco, porque são falhas grotescas em diversos ambientes que já aconteceram na realidade. Porque, de novo, a justiça não importa. A percepção de justiça é o que importa de verdade. E isso é genial. A forma como o autor ele consegue fazer tudo isso é uma forma impressionante. É impressionante como ele consegue trazer todo esse sentimento afora e os debates e discussões sobre como tudo isso funciona e como as pessoas elas são cegas pela própria emoção é muito vívido. É realmente muito vívido. O Chup Up, ele muda completamente também. Um ponto que a gente vem a ver não é só sobre a situação e sobre a situação ao redor que aconteceu com ele, mas sobre ele em si. Também é um estudo de personagem muito impressionante que é feito nessa obra, porque é uma obra relativamente muito curta, é 40 páginas, se eu não me engano, 40 capítulos, e o protagonista, ele é muito bem desconstruído, a mente dele, o que ele está pensando, a gente não vê.
especificamente os pensamentos dele, mas a gente consegue entender. A gente consegue entender a situação porque a gente meio que sofreu junto com ele. A gente acompanhou passo a passo do sofrimento dele. E o cara, ele fica 20 anos, e esses 20 anos a gente não acompanha, mas 20 anos preso, onde qualquer barulho fora da cela dele, qualquer batida um pouquinho mais forte na cela dele, qualquer movimentação um pouco mais brusca era percebida por ele, porque era a única coisa que ele podia perceber, pudesse ser simplesmente guardas retirando ele da cela para levá-lo à morte. É algo assustador. Durante 20 fucking anos. Isso, isso é uma pressão absurda e absoluta que o protagonista ele viveu diariamente. E depois que ele é solto, ele quer pôr tudo em ordem, ele quer entender. E é muito interessante ver que realmente as prioridades dele não mudaram. Então, tipo, ele mudou como personalidade, ele entende que por toda a história dele foi roubada, mas ele quer saber o quanto ele ainda tem. Então ele é acompanhado pelos pais, então ele vê a história do pai, ele vê a história da mãe, ele vê a história da irmã, ele vê a história dos amigos, dos supostos amigos que deveriam estar lá, e ele fica cada vez mais sendo empurrado. E a história realmente é ver, de pouquinho em pouquinho, ele descobrindo e a gente descobrindo junto dele o que aconteceu. O que aconteceu com as outras pessoas. O que aconteceu com cada pessoa, o que aconteceu com cada história que ele tinha, o que aconteceu com cada pessoa que ele acreditava que era a grande ajuda dele, a beleza que tinha na vida dele. O que aconteceu com cada pessoa. E é um pouco dolorido você ver a resposta que cada coisa tem, mas você fica ansioso. Você fica ansioso porque, querendo ou não, é catártico. É um grito que ele entrega para cada amigo. Ele entrega cada grito para cada pessoa, para cada amigo, para os quatro dos amigos principais que ele tinha. É um grito que ele entrega para cada um. É algo magnífico. A dor que ele sente pela própria família, pelo que aconteceu com o pai, com a mãe, é uma dor insana, porque a história ela realmente te imerge, ela te imerge de uma forma impressionante, ela te imerge dentro de um tubo, que é esse tubo do próprio protagonista, onde você simplesmente vê. E toda a história é muito real, então você consegue realmente entrar de cabeça e ficar permanentemente nisso. Você consegue ficar permanentemente nesse mundo, observando o que o protagonista observou, observando e sentindo o que o protagonista sentiu. Isso é realmente uma coisa impressionante. Para dar exemplos específicos, você só basta ler, porque desde o primeiro capítulo você sente isso. É muito impressionante a forma como a história ela é conduzida. E vale muito a pena ser acompanhada. A Morgan é mais um experimento mental de empatia, onde você tem que realmente se jogar na história e aceitar o que o autor ele tem a te guiar sobre. E você vai ter que racionalizar, vai ter que assumir, vai ter que entender junto ao protagonista todas as situações. Mas não se preocupe porque você não vai precisar forçar nada disso. O autor ele faz um trabalho excelente e a história é tão real, tão realista. O desenho também, incrivelmente, inicialmente eu tive um pouco de choque, mas ele ajuda muito na história, porque ele é um desenho meio cru. Ele é muito bem trabalhado, não cru por falta de qualidade, mas cru de real. Cru de sem coisas espalhafatosas, mas cru de pesado na realidade. E é algo impressionante o que o autor ele consegue fazer em tão pouco tempo. Então, a Morgan's D não é uma história, e só para deixar claro, eu acho que é um ponto importante, não é uma história sobre vingança. A Morgan's D não é uma história sobre vingança. Ela é um completo estudo de personagem e desconstrução da mente de uma pessoa que sofreu isso. O que passa na mente dessa pessoa. E eu honestamente espero muito, muito que você consiga ler
A história ela não tem muitas pessoas que acompanharam ela, principalmente aqui fora, mas é uma história incrível. E espero muito que você leia, e espero muito que você compartilhe. Compartilhe a história adiante. E se você gostar, escreve sobre. Eu quero muito ouvir tua opinião sobre.